Qual é o segundo país do mundo que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade? Hein? Claro, é os Estados Unidos, né? Qual é o segundo país mais escroto das Américas? Venezuela? Nicarágua? Não sei bem qual é. Mas às vezes os Estados Unidos, né, assim, que costuma ser o primeiro, né? E qual é o primeiro país do mundo? Qual é o país que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade? Tu sabe, né? É o teu. É o Brasil, sim, 5 milhões de escravos contra 3 milhões e tanto dos Estados Unidos. E por isso mesmo, qual é o país mais escroto das Américas? E talvez um dos mais escrotos do mundo. Né? Agora, tu sabe que na real tem mais vínculos entre os Estados Unidos escravista e o Brasil escravista e escravocrata do que tu supõe. Um deles eu já falei aqui, né, cara? Tu sabe que depois que aqueles sulistas lá, escravistas, perderam a Guerra da Secessão, né? Eles pensaram assim, onde é que será que existe um outro país enorme, um outro país agrícola, um outro país que tenha a bancada ruralista do Congresso, um outro país onde o governo seja refém do agro, né, e que seja favorável à escravidão e onde a escravidão ainda seja legal. Deixa eu ver. Ah, sim, o Brasil! E vieram pra cá. Vieram pra Santa Bárbara do Oeste, onde tem gente careca que ataca ministro também careca, né? Vieram pra Americana, que deu origem, inclusive, daí, graças a Deus, a Rita Lee, né? E vieram pra Santarém, lá no Pará, a chamada Colônia Perdida da Confederação, que ainda não fiz um episódio, mas que bem que valeria um episódio, né? Ainda mais pra ti que não sabe nada, né? Mas nesse exato momento, o que eu quero fazer é um episódio fascinante, maravilhoso, incrível, deslumbrante, embora muito perturbadoramente trágico, sobre um traficante de escravos norte-americano que se vinculou com o Brasil. Mas como ele era norte-americano, ele acabou sendo punido com a pena de morte, ao contrário dos traficantes e senhores de escravos brasileiros que estão aí até hoje ricos, deram origem a grandes famílias e a grandes fortunas, sem jamais terem sido punidos, embora a lei que o teu país assinou fizesse com que eles fossem criminosos, mas eles nunca pagaram por isso, ao contrário do Nathanael Gordon, que tu vai ver acabar pendurado numa corda nesse maravilhoso episódio cheio de vingança, que, claro, começa com uma rima. O traficante não deu sorte. Foi condenado à pena de morte. Punido com a pena de morte. Aliás, foi o único americano punido com a pena de morte por ser traficante de escravos, no segundo país do mundo que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade, Nathanael Gordon. Mas também esse fez tanto. Ele foi morto no dia 25 de fevereiro de 1862. Foi enforcado lá no The Tombs. The Tombs, cara, era um presídio de Nova York, que ficava lá no Five Points, lá embaixo, Lower Manhattan, na parte baixa de Manhattan. E é incrível porque ele foi construído em 1838, eu acho, depois aparece a data certa aí e tal. Data não interessa, né? E foi construído como se fosse uma mastaba egípcia. Tava no auge, assim, de uma história de arquitetura egípcia, e os caras construíram um presídio horroroso, sombrio, onde muita gente foi morta, claro, desvalidos, pobres, né? Onde muita gente foi encarcerada, onde muita gente padeceu horrores, né? E onde muita gente foi executada. E um dos únicos ricos que foi executado foi justamente o Nathanael Gordon, que era um traficante de escravos, um notório traficante de escravos. É importante tu lembrar que desde 1808 o tráfico de escravos era proibido nos Estados Unidos. Tinha que ser tudo feito por debaixo do pano. O Brasil, em 1810, já tinha se comprometido a acabar com o tráfico de escravos. E se comprometeu várias vezes assinando leis
com a Inglaterra. Os Estados Unidos também, depois da Revolução, da guerra contra a Inglaterra, da sua independência em 1776, também chegou a um acordo com a Inglaterra, concluindo que era uma imoralidade completa, total, absoluta, o tráfico de seres humanos, né, em função, claro, também da pressão dos grupos humanitários ingleses, mas lógico, acima de tudo, por uma mudança na estrutura, macroestrutura econômica da Inglaterra, para a qual daí a escravidão já não tinha mais sentido, e impediu que os países aqui da América Latina e, de certa forma, também os Estados Unidos continuassem com essa prática nefasta, medonha, que era o tráfico de escravos, né? Só que o Brasil assinava as leis e não as cumpria. Inclusive no meu curso maravilhoso sobre corrupção, eu digo que é a partir daí, desse momento, que os brasileiros introjetaram a ideia de que se tu não concorda com uma lei, tu não deve cumpri-la e pode disfarçar assim. Então aquela história para inglês ver, né? A partir de 1831, com a Lei Feijó, ficou determinado que todo e qualquer escravizado que entrasse no Brasil ficaria imediatamente livre. E a partir daquele ano nunca se traficou tanto. Chegaram 400 mil, 520 mil, 300 e tantos mil em 1831, 1832, 1800, depois da assinatura da lei. Só que em 1851, daí de fato, o Brasil assinou a Lei Eusébio Queiroz, e o mais louco é que a lei ganhou o nome do cara que era primeiro-ministro, acho que era primeiro-ministro, depois aparece aqui se não era primeiro-ministro, o Eusébio de Queiroz, que quando promulgou a lei lá na bancada ruralista do Congresso, sabe o que ele disse no Rio de Janeiro? Se o Brasil inteiro trafica escravos, seria impossível que fosse um crime e mesmo uma temeridade chamá-la de erro. O cara disse isso. Seria impossível que fosse crime, porque todo mundo trafica nesse país, e mesmo uma temeridade chamá-lo de erro, o tráfico de escravos, né? E aí, cara, a partir de 1851, ficou realmente difícil trazer traficantes para o Brasil. A questão é que o homem mais rico do Brasil naquela época, e segundo o jornalista Hélio Gaspari, o mais rico do Brasil em todos os tempos, que teria assim, seria mais rico que o Barão de Mauá, seria mais rico que o Roberto Marinho junto com o Odebrecht, sabe? Odebrecht é bom, né? Então, é o Joaquim José de Souza Breves, o rei do café, que tinha que ter uma história impressionante, era dono de 52 fazendas de café, a maioria destruindo o Vale do Paraíba, e de 6 mil escravizados, 12 mil braços escravizados, esse cara tinha. E aí ele percebeu que a coisa ficou ruim, né? Porque realmente daí, com a política moralizadora dos mares da Inglaterra, depois da assinatura do Bill Aberdeen, que tu, na tua ignorância, também não sabe, que foi quando o Brasil foi realmente humilhado pela Inglaterra, que concedeu a si própria o direito de abordar qualquer navio brasileiro em qualquer água do mundo, inclusive nas águas territoriais brasileiras, né? E aí, o tal Joaquim José de Souza Breves, o homem mais rico do Brasil, acabou contratando o Nathanael Gordon para ir buscar escravizados lá na África, totalmente contra a lei. E é o mais louco, porque esse Nathanael, que já era um notório traficante de escravos americano, que já tinha traficado para grandes senhores de escravos do sul dos Estados Unidos, e dizem ainda que até para gente de Nova York, né, que fica lá no norte e tal, ele já tinha traficado. Ele vinha voltando de São Francisco com um navio de São Francisco, na Califórnia, provavelmente tinha cruzado o Estreito de Magalhães e chegou no Rio de Janeiro carregado de peles de animais, né, para vender peles de castor, essa coisa, né? Tu sabe que o fur trade, né, o ciclo da pele, foi o que gerou muito dinheiro nos Estados Unidos e exterminou todos os animais que tinham pele, especialmente o castor e tal, bababá. Encontrou em Angra dos Reis, ou no Rio de Janeiro, não sei bem, esse Joaquim José Breves, e o cara disse para ele: bah, meu chapa, aqui ó, para de transportar pele de animais, vamos transportar animais humanos. E o cara roubou o navio,
dos caras que tinham contratado ele. E com esse navio foi lá buscar escravos para esse Joaquim Souza Breves. Tá. E aí depois voltou, trouxe os escravos e depois ele fez uma outra viagem com um brigue chamado Camargo, e foi para Daomé, também lá no Benin, e pegou, sei lá, parece que 600, 700 escravizados e voltou para entregar esses caras ali em Angra dos Reis, porque esse Breves aí tinha um monte de fazendas também no litoral, na Restinga da Marambaia, Parará, nesses lugares, porque não podia mais desembarcar os escravos nos grandes portos, então eles eram desembarcados nas costas largas que o Brasil tinha, né, que não podiam ser vigiados, porque eram muito grandes, e tudo, a polícia toda comprada, tal, aquela coisa, né, igual hoje. E aí, meu chapa, o cara largou os escravos ali em Bracuí, em Angra dos Reis, na fazenda, numa das 1 milhão de fazendas, 52 fazendas que esse cara tinha, né, o Breves, né, que durou demais, pena que demorou, que a vida dele não foi breve, e aí largou os escravizados ali e incendiou o navio. Incendiou o navio na enseada de Bracuí, né? E aí esse navio foi encontrado agora, cara, pelo pessoal do Instituto África Origens, da Universidade Fluminense, da Universidade de Sergipe, e que estão fazendo arqueologia subaquática desse naufrágio. Tá? E isso tem uma importância gigantesca, enorme ainda, porque tem um quilombo ali em Bracuí, em Angra dos Reis, tem quilombolas ali, talvez descendentes desses escravizados desta leva de 1852. Você sabe o dia em que o navio foi queimado e incendiado? No dia 11 de dezembro de 1852. 11 de dezembro de 1852, esse canalha desse Nathaniel Gordon botou fogo no navio e o afundou. Agora tu imagina quanto é que eram os lucros dessas expedições escravistas ao ponto de tu poder queimar o navio depois de fazer a viagem. O navio valia uma fortuna, era um brigue, né? Era o brigue Camargo. Ele repetiria isso depois, porque daí ele fugiu vestido de mulher, ele se vestiu de mulher e fugiu do Brasil, depois de incendiar o navio, embarcou no outro navio e foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele continuou praticando o tráfico de escravos. Só que lá, meu chapa, o buraco é mais embaixo. Daí em 1860, ele leva um monte de escravizados de Cuba lá pro sul dos Estados Unidos, pro Alabama, tal, para esses lugares horrorosos, né? Alabama! You got the weight on your shoulders! It's breaking your back! Como cantou o Neil Young, né? Don't it take you down? Alabama, tu tem um peso nas tuas costas, isso tá quebrando a tua coluna, grande Neil Young, né? E aí, em 1861, ele tá a bordo de um navio chamado Erie, e ele vai, acho que pro Daomé, para algum lugar assim, Benin, sei lá, e captura, né, compra 970 escravos. Alguns dizem que foi 1.100 e que morreram no trajeto 40. E chega nos Estados Unidos, entrega pro cara que o contratou esses escravos, queima o navio de novo, mas é pego e capturado e levado para julgamento, fica preso nessa prisão aí, The Tombs, as tumbas, né? É uma tumba egípcia. E ele fica totalmente tranquilo, porque ele tem certeza que ele não vai ser morto, que ele tem amigos poderosos, ele contrata advogados incríveis, tá? Só que daí, cara, um dos promotores, e especialmente o Abraham Lincoln, queriam dar um exemplo que os Estados Unidos cumpre a lei. E ele vira o bode expiatório. É ele que vai dançar. E aí o tempo vai passando e a imprensa cobrindo o caso, e aí ele é condenado à morte. E aí, um dia antes dele ser executado, ele foi executado no dia 25 de fevereiro, num dia bem frio, gelado, ventos uivantes em Nova York, 25 de fevereiro de 1862, praticamente 10 anos depois do caso aqui em Angra dos Reis. E aí, meu chapa,
ele tenta se suicidar, ele toma estricnina. Mas os médicos são chamados imediatamente e aí fazem uma lavagem estomacal, cauterizam o estômago deles. Não, tu não vai morrer pelas próprias mãos, tu vai morrer pendurado numa corda. E aí ele se recupera, faz lavagem e tal, e levam ele para o meio ali tem imagem disso, vou te mostrar aqui, para o meio no pátio dessa terrível prisão para ser executado. E aí o promotor, cara, antes dele ser enforcado, faz o seguinte discurso que eu vou te ler. Deixe-me implorar que o seu arrependimento seja tão humilde e completo quanto o seu crime foi grande. Não tente esconder essa enormidade de si mesmo. Pense na crueldade e maldade de capturar quase 1000 seres humanos que nunca lhe fizeram mal algum e jogá-los sob o convés de um pequeno navio, sob um sol tropical escaldante, para morrer de doença ou sufocamento, ou então serem transportados para terras distantes e condenados, eles e seus descendentes, a um destino ainda mais cruel do que a morte. Pense nos sofrimentos dos seres infelizes que você amontoou sob o convés do Eire. Pense na agonia e no terror impotentes deles quando você os arrancou de sua terra natal, e especialmente de suas misérias na hora de sua captura. Lembre-se que você não demonstrou misericórdia a ninguém, levando consigo não apenas pessoas do teu próprio sexo, mas mulheres e crianças indefesas. E não se iluda, pensando que por pertencerem a uma raça diferente da sua culpa será diminuída. Ao invés disso, tema que na verdade ela seja aumentada. Como você logo estará na presença daquele Deus que é o Deus do homem negro, assim como é o Deus do homem branco, saberá que ele não faz distinção entre as pessoas. Portanto, não se entregue a um só momento ao pensamento de que ele vê com indiferença o choro do mais humilde dos seus filhos. E não imagine, porque outros compartilharam desta culpa, desse empreendimento com você, o seu pecado seria assim diminuído. Não. Pelo contrário, lembre-se da terrível advertência da Bíblia. Embora de mãos dadas, os ímpios não ficarão impunes. E aí, pá, enforcado. Ao passo que no Brasil, nenhum desses traficantes fora da lei, nenhum desses caras responsáveis pelo tráfico de 5 milhões de africanos que construíram o fulgor do açúcar, do café e do ouro no Brasil, nenhum deles jamais foi punido. Pelo contrário, eles viraram senadores, eles viraram grandes fazendeiros, eles viraram chefes de província, eles criaram a bancada ruralista do Congresso. Eles continuam aí.